Graça e paz, eleitos, abençoado, melhor noite para todos, meus amados e queridos irmãos. Eu estou passando aqui rapidinho para trazer uma reflexão do Evangelho para a tua vida, para a minha vida, para nossas vidas. Glória ao Cristo ressuscitado. De antemão quero mandar um alô aí e um abraço para todos os meus inscritos no YouTube e também para todos os irmãos aqui no Facebook. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho da Graça. Eleitos do Senhor, abençoados em Cristo, antes de nós entrarmos na palavra, eu quero fazer uma oração, pois o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, assim: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai Celestial, eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço. O Senhor é poderoso, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é o dono da igreja, vida, pessoas. Pai dos Espíritos, eu quero te pedir perdão pelas minhas imperfeições, pelas obras da carne cometidas, por olhar, por pensamento, por obra, por julgar. Meu Deus, me perdoe em nome de Cristo ressuscitado, ó Pai. Pai dos Espíritos, eu glorifico, eu exalto, eu engrandeço o teu santo nome. O Senhor é poderoso, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é o dono da igreja. Eu te peço, empurra um pouco mais essa espada do Espírito no coração dos ouvintes que vão ouvir essa mensagem. Que eu diminua e que teu Espírito Santo cresça para a glória de Deus Pai. Meu Deus, me usa uma vez mais, pois eu vou usar a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo à minha live, irmão Elias Paulo, aí de Açailândia, Maranhão. Deus é contigo, meu amado, eleito, abençoado, Deus é conosco. Seja bem-vinda também à minha live aí, irmã Vanilda Lima, ministra de uma nova aliança, pregadora do Evangelho da Graça. Seja bem-vinda à nossa live também, irmão Paulo Pires, irmão Paulo Pires, se eu não me engano, irmão aí do Rio Grande do Sul, né? Graça e paz, irmão Paulo Pires, Deus é contigo. E vamos que vamos, né? O irmão Paulo Pires sempre faz live, ele fazia live às 8 horas da manhã, toda segunda-feira, e agora passou a fazer live toda sexta-feira, às 8 horas da noite. Não é esse, irmão Paulo Pires? Todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, o irmão Paulo Pires está aí com a live maravilhosa, uma pérola da graça de Deus. Desfrutem dessa palavra do Cristo ressuscitado. Meus amados, eu venho aqui nessa noite trazer um esclarecimento do Evangelho, pois ultimamente muitas pessoas têm desistido do Evangelho da Graça, muitas pessoas têm entrado no ateísmo e estão desacreditadas de tudo. Não acreditam mais que Deus cura, não acreditam mais no poder de Deus que é o Evangelho, não acreditam mais em nada. Simplesmente essas pessoas estavam discorrendo bem, correndo bem, mas se embaraçou no meio do caminho, ouvindo heresias, ouvindo palavras que não é do Evangelho do Cristo ressuscitado,
E essas pessoas simplesmente se estacionaram. E hoje, muitas dessas pessoas estão combatendo os pregadores da graça, estão se levantando contra a graça de Deus e estão dizendo que a graça não é para nós, estão dizendo que a graça de Deus acabou em 70 depois de Cristo e estão dizendo que a igreja também teve um fim, que a igreja se desfez e que nós não somos a igreja de Cristo. E eu venho aqui nessa noite trazer uma palavra do Pai, de Deus para nossas vidas e mostrar para vocês que isso não tem base no que está escrito e revelado no Evangelho. Isso não tem base no Evangelho e nós devemos combater, porque Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 11, e não compactueis com as obras frutuosas das trevas, mas antes denunciai-a abertamente. Então nós devemos denunciar, porque graça também é o ministério de denúncia. Não tem como falar da graça de Deus sem denunciar, né? Então nós estamos aqui, o nosso papel é denunciar heresias, denunciar falácia, denunciar aquilo que não está em linha com o evangelho da graça. Então, eu quero dizer para os irmãos que a igreja de Cristo, ela é para sempre, e que a graça de Deus, ela não teve um fim, que a graça de Deus não acabou. Olha o que está escrito em Hebreus, no capítulo de número 13, e o versículo de número 20. A epígrafe diz assim: votos e saudações finais. Paulo escrevendo a sua carta aos Hebreus, né? A epígrafe diz assim: votos e saudações finais. Olha o que está escrito. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, versículo 21, vos aperfeiçoe toda boa obra, para fazer a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua missiva de autoria paulina aos irmãos judeus de origem judaica, aos hebreus, Paulo disse em Hebreus capítulo 13, versículo 20 o seguinte: ora o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, ou seja, que pelo sangue do pacto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então Paulo estava dizendo para os hebreus, Paulo disse para os hebreus, que Deus tornou a trazer a Cristo de entre os mortos, pelo sangue do concerto eterno. Grande pastor das ovelhas. Então, tudo que é eterno é porque não tem fim. Tudo que é eterno é porque é para sempre. Então, a graça de Deus, ela é eterna, porque ela não tem fim. A graça de Deus é para sempre. A palavra graça significa favor imerecido de Deus para a comunidade. Se nós respiramos, é por graça. Se nós andamos, nos movemos, é por graça. Nós não merecia. Isso é um favor divino. É um favor imerecido de Deus para com as nossas vidas. Então tudo é por graça e pela graça. E Paulo disse aos hebreus que Deus tornou a trazer a Cristo Jesus de entre os mortos pelo sangue do concerto eterno, ou seja, pelo pacto, né? Pelo pacto do concerto eterno. A graça começou aonde? A graça começou na cruz do Calvário. Quando Cristo, no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, jogou braço para a direita, braço para a esquerda e bradou em aramaico, tetelestai, está feito, está consumado, está pago, ninguém desfaz, ali ele estabeleceu a graça de Deus. O favor imerecido de Deus para a comunidade.
A graça foi sancionada na cruz. Então, Cristo na cruz removeu a lei de Moisés na ambiência espiritual e estabeleceu o novo concerto, o pacto eterno, chamado Pacto da Graça de Deus. E Paulo, escrevendo para os irmãos hebreus, disse que Deus tornou a trazer a Cristo pelo sangue do concerto eterno. Então, o sangue do concerto eterno foi derramado na cruz. Quando o sangue de Cristo foi derramado na cruz, ali começou o novo pacto. Ali começou o pacto eterno chamado Pacto da Graça de Deus. Quando Cristo derramou até a última gota de sangue na cruz, ali começou a graça do Pai. Por isso que na noite que Jesus comemorou naquela mesa com os 12 discípulos, a última Páscoa, no livro histórico de Lucas, capítulo 22, versículo 17 diante, Jesus, havendo pegado o cálice, ele disse para os seus 12 discípulos: tomai e bebei, porque esse cálice é o meu sangue, que é... Tomai e bebei, porque esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então, a expressão tomai e bebei, porque esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, Jesus de Nazaré estava dizendo que assim que ele derramasse até a última gota de sangue na cruz do Calvário, ali ia começar a nova aliança, ali ia começar o novo pacto, ali ia começar a graça de Deus. E Paulo disse que Deus tornou a trazer Cristo de entre os mortos pelo sangue do concerto eterno. A pergunta que não quer calar é: algo que é eterno tem fim? Algo que é eterno é até 70? Não. Algo que é eterno não tem fim. Algo que é eterno é para sempre. Então, a graça não teve um fim. A graça, ela é eterna. A graça de Deus, ela é para sempre. Olha o que Paulo também disse em Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 27. Hebreus capítulo 12, versículo 27, Paulo disse assim: e esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Então Paulo disse aos hebreus, e esta palavra, que palavra era essa? A graça que ele pregava, ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Que coisas móveis que foram removidas e que teve mudança? As coisas móveis que foram removidas em Manvanilda Lima e que teve mudança foi o templo de Jerusalém, que caiu em 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II, com seu exército romano, invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém, destruiu Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém. Que coisas móveis foram removidas? O sacerdócio levítico, aonde os sacerdotes oriundos da tribo de Levi, eles foram destituídos dos seus serviços sacerdotais, do seu ofício sacerdotal. Eles foram destituídos do seu ofício de sacerdote. Que coisas móveis que foram removidas? O fim dos sacrifícios de animais, o fim do dízimo, porque com a queda do templo de Jerusalém, houve o fim do sacerdócio levítico. Com o fim do sacerdócio levítico, houve o fim dos sacrifícios de animais. Com o fim dos sacrifícios de animais, houve também o fim dos dízimos, alimentos, para que aquilo que é imóvel permaneça. E o que foi que permaneceu que é imóvel, que não muda, que não pode ser removido?
é justamente o que Paulo disse aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20. O sangue do concerto eterno, o pacto da graça de Deus. A única coisa que ficou é o pacto da graça do Cristo ressuscitado, para que aquilo que é imóvel permaneça. A única coisa que permaneceu para os gentios, para nós gentios, para mim e para você, foi o sangue do concerto eterno. Então, a graça de Deus, ela não acabou em 70. Porque se a graça de Deus acabasse em 70, com base no Evangelho, tinha que ter um novo sacrifício de Cristo. Cristo tinha que morrer de novo em uma cruz. E ele tinha que remover, ele tinha que abolir a graça. E Paulo deixaria capítulo e versículo registrado que Cristo removeu, aboliu a graça em 70 depois de Cristo. Pelo contrário, o que aconteceu em 70 depois de Cristo foi a destruição do templo de Jerusalém, e a lei de Moisés na ambiência física, ela deixou de existir, ela foi removida de uma vez por todas. Porque na cruz, a lei de Moisés foi abolida no sentido espiritual. Só que a lei de Moisés foi removida, abolida de uma vez por todas, quando o maior representante da lei caiu, que foi o templo de Jerusalém, em 70 DC depois de Cristo. Então, por quê? Porque Cristo aboliu a lei de Moisés com sua morte na cruz. Só que no livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo doutor excelentíssimo Lucas, que era gentil, que era grego de origem gentílica, ele dedica o livro de Atos dos Apóstolos a um tal de Teófilo. O nome Teófilo significa no hebraico aquele que ama a Deus. Teófilo era um escriba versado na Torá, na lei de Moisés. Ele conhecia de cor salteado a lei de Moisés. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, ainda não era Novo Testamento. Era o cruzamento dos pactos. Em Atos dos Apóstolos, ainda os discípulos de Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago, João, Filipe, os chamados colunas da igreja, os apóstolos da igreja primitiva, eles ainda batizavam em nome de Jesus de Nazaré. Eles ainda batizavam em nome de Jesus, eles ainda eram religiosos e eles ainda pregavam o evangelho da circuncisão, o evangelho do arrependimento de pecado por nome e transgressão da lei e do reino dos céus. Então, Atos dos Apóstolos não é nova aliança. Atos dos Apóstolos não é evangelho. Evangelho é de Romanos a Hebreus, as cartas paulinas, escrita por Paulo, pela revelação que o Cristo ressuscitado deu para Paulo lá no paraíso, no terceiro céu. Então, a graça não acabou em 70 depois de Cristo. O sábio Salomão, ele disse no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, que geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Algo que é para sempre quer dizer que é eterno. Não tem fim. É para sempre. Como a terra é para sempre, como a terra é eterna, assim também a graça é eterna. O que aconteceu em 70 DC depois de Cristo foi o fim daquele aion. Foi o fim de todas as coisas que Cristo consumou quando ele veio em juízo. A expressão em juízo quer dizer ele veio sobre as nuvens e fez juízo sobre os judeus. Ele julgou os judeus, ele julgou Israel, ele consumou tudo. E depois que ele julgou os judeus, ele julgou Israel, ele entregou o reino ao Pai e voltou para o Pai. Olha o que está escrito, porque alguns irmãos que estão pregando essa heresia, essa falácia, dizendo que a graça de Deus acabou em 70 depois de Cristo,
eles estão se baseando em um capítulo e apenas em um versículo isolado para daí defender a sua tese, a sua argumentação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 25. Olha o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Paulo escrevendo para a igreja gentílica, a igreja de Corinto, cuja capital era a Grécia, entre os anos 50 a 52, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo. Olha o que Paulo disse. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Versículo de número 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, é esta que executa, né? Essa que executa aquele que sujeitou todas as coisas. 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, o que aconteceu? Depois, em 70 DC depois de Cristo, Cristo julgou os judeus, né? Ele veio sobre as nuvens com juízo. Caifás viu ele vindo sobre as nuvens com juízo, fazendo juízo sobre os judeus, e ele fez juízo sobre os judeus. Inclusive Caifás também viu a vinda dele, viu a volta dele, como ele havia prometido no livro histórico de Mateus, capítulo 26, versículo 64. Ele disse assim para o sumo sacerdote: em breve você verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e grande glória. Em breve, no grego, quer dizer da ideia de rápido, rapidamente. E não depois de 2022 anos. Em breve é rapidamente. Em breve, você vai ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, ou seja, vindo com juízo. E ele veio em breve, ele veio no ano 70 sobre as nuvens, ele veio trazendo juízo sobre os judeus. Ele julgou Israel, e depois que ele julgou os judeus, que os soldados romanos, aquele que lhe transpassaram ao meio, viram a sua vinda, ele fez juízo também sobre o soldado romano. Enfim, ele fez juízo sobre Israel. Ele entregou o reino ao Pai. Mas o reino que ele entregou ao Pai foi o reino como Messias. Foi o reino como Jesus. Ele entregou o reino ao Pai, quer dizer, ele entregou a sua missão ao Pai. Ele entregou a sua missão ao Pai porque Jesus de Nazaré foi uma manifestação do Pai para fazer juízo sobre os judeus, para fazer juízo sobre Israel. Porque Jesus de Nazaré foi uma manifestação do Pai para morrer pelos pecados dos judeus por nome e transgressão da lei de Moisés e para cumprir as 613 ordenanças da lei mosaica, da lei de Moisés. Então Jesus de Nazaré foi a manifestação do Pai para fazer juízo sobre Israel, sobre os judeus. Depois que ele consumou, que ele fez juízo, ele entregou o reino ao Pai, ele entregou sua missão ao Pai. E aí esses irmãos dizem que como Cristo entregou o reino ao Pai, a sua missão ao Pai, eles usam esse capítulo, esse versículo isoladamente para para fazer as suas argumentações e para defender a sua tese, dizendo que a graça de Deus acabou em 70 depois de Cristo. Então, assim como a terra é eterna, a graça de Deus também é eterna. Paulo, pregando a igreja que se reunia na progressiva cidade de Éfeso, em uma casa, Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa salvação que Paulo estava falando para os irmãos que se reuniam ao nome do Cristo ressuscitado na progressiva cidade de Éfeso, era a salvação na mente, era a salvação no entendimento.
Paulo estava dizendo que era através do evangelho da graça que ele seria salvo no entendimento. E que eles seriam salvos. Salvo de quê? Salvo do juízo que viria em 70. Em 70 de ser depois de Cristo. Então, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça, ela é eterna porque ela é um dom de Deus. Então, as pessoas que estão no sistema religioso, quando conhecem o evangelho da graça e aceitam, recebem o evangelho da graça na vida deles, eles são salvos. Salvo de quê? De ir para o suposto inferno criado pela religião como lugar de fogo, aonde as pessoas gritam, me tira daqui, me tira daqui. Não, eles são salvos na mente, eles são salvos no entendimento e passam a reinar em vida e em perfeita vitória. Eles são salvos do medo, eles são salvos das armadilhas, das ameaças da religião. Então, a graça de Deus, ela é eterna. Por que a graça de Deus ela é eterna? Porque não tem nenhum capítulo nas cartas de Paulo dizendo, e nenhum versículo, que a graça de Deus acabou em 70 depois de Cristo. Não tem. Eu desafio esses irmãos que estão pregando que a graça de Deus acabou em 70 depois de Cristo, para eles me mostrar, com base no que está escrito e revelado no Evangelho, aonde tem um capítulo e um versículo dizendo assim, a graça de Deus findou, acabou em 70 depois de Cristo. Se esses irmãos me provarem com capítulo e versículo onde aqui está escrito que a graça de Deus acabou em 70, eu tiro todos os meus vídeos no YouTube pregando o Evangelho da Graça e deixo de pregar o Evangelho da Graça. E começo a pregar que a graça não é para nós, que a graça acabou em 70 depois de Cristo. Mas é claro que eles não têm respaldo para dar continuidade a essa heresia. Eles não têm respaldo porque na Bíblia não tem um único capítulo e também não tem um único versículo dizendo que a graça de Deus acabou em 70 depois de Cristo. Olha o que Paulo disse aos Hebreus no capítulo de número 12 e o versículo de número 28. Paulo disse assim, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Observe que Paulo disse, nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Nós recebemos um reino inabalável. E nesse reino inabalável ao qual nós recebemos, nós temos que reter a graça. A palavra reter quer dizer segurar a graça. Baseado no que está escrito e revelado no Evangelho, é para soltar a graça ou é para segurar a graça? É para soltar a graça ou é para reter a graça? Paulo disse, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Então, meus amados, é para nós segurarmos a graça, não abrirmos mãos desse evangelho poderoso, que é o evangelho da graça de Deus, porque a graça de Deus não é uma religião como esses irmãos que estão pregando que a graça acabou em 70. Eles estão dizendo que ser evangélico e ser da graça é a mesma coisa. Eles estão dizendo que ser evangélico e ser da graça é a mesma coisa. E colocaram até um nome em nós. Eles nos chamam de gracista. E dizem que nós fazemos parte da religião por nome graça. Mas graça não é uma religião. Graça é uma revelação espiritual que o Cristo ressuscitado em espírito deu para Paulo no terceiro céu. É o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12. Eu de maneira nenhuma me gloriarei, mas eu passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2. Eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi levado ao terceiro céu.
foi arrebatado até o terceiro céu. E quando chegou lá, ele ouviu palavras inefáveis que aos homens não convém contar. Paulo recebeu a revelação do Evangelho da Graça, do próprio Cristo ressuscitado em espírito lá no terceiro céu. E Paulo agora, pregando a igreja que se reunia em Éfeso, Paulo disse em Efésios capítulo 2, eu vou ler para você, e o versículo de número 6 e 7. Olha o que Paulo disse, Efésios capítulo 2, versículo de número 6 e 7. Paulo disse assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para quê, Paulo? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então Paulo disse que Cristo nos ressuscitou, espiritualmente com ele. Paulo disse para os irmãos que se reuniam na cidade de Éfeso, Paulo estava dizendo para os irmãos que se reuniam na progressiva cidade de Éfeso, que Cristo ressuscitou aqueles irmãos juntamente com ele com um propósito, com um objetivo. E qual é o objetivo, Paulo? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Então, Cristo ressuscitou os irmãos que estavam na progressiva cidade de Éfeso para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. A expressão que Paulo usa, irmã Vanilda Lima, séculos vindouro, as abundantes riquezas da sua graça, é até 70 depois de Cristo. Para mostrar as abundantes riquezas da sua graça nos séculos vindouros, quer dizer que a graça é eterna, e essa graça, Cristo ressuscitado revelou para Paulo, para os gentios da época de Paulo, e para nós também. Porque a palavra gentil no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno recebe o nome de estrangeiro. Todo aquele que não tem sangue judeu é gentil, é estrangeiro. E as cartas de Paulo é para os gentios da sua época, e para nós gentios também, para os estrangeiros. Porque Paulo foi o apóstolo enviado para os gentios. A palavra apóstolo no grego, koine, que é o mais comum, mais popular, recebe o nome de apostelo, que dá a ideia de enviado. Então, para os gentios, Deus enviou Paulo. Cristo ressuscitado mandou Paulo. Para os judeus, ele tinha Pedro, ele tinha Tiago, ele tinha Filipe, ele usou João para pregar o evangelho da circuncisão, para fazer os judeus confessar Cristo como Messias e aguardar as ordenanças da lei de Moisés. Mas para os gentios, ele levantou Paulo para mostrar nos séculos vindouros as abundância da sua graça, a riqueza da sua graça. Então, a graça, ela é eterna. A graça, ela é para sempre. Esses irmãos que estão pregando também que a graça de Deus acabou em 70 depois de Cristo, eles estão dizendo também que Cristo não existe mais. Que Cristo não existe e que hoje só existe o Pai. Mas observe que no livro histórico de João, Jesus de Nazaré, ele disse: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30 e 31. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, não existe dois deuses. Se a pessoa diz que Cristo não existe mais, que Cristo já existiu na época de Paulo e que hoje não existe mais, está dizendo que existe dois deuses. E Paulo, quando voltou do terceiro céu, ele disse em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus. Não é dois deuses, não é dois deuses. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando Jesus de Nazaré jogou mão para a direita, mão para a esquerda na cruz, ele mediou os gentios através do seu sangue derramado e aproximou os gentios do Pai, aproximou os gentios de Deus.
Hoje, ele não é mais mediador. Ele já mediou com sua morte na cruz. Então, meus irmãos, não caia nessa heresia, porque isso é uma falácia. A graça não acabou. A graça é para sempre. A graça, ela é eterna. E Cristo também, ele é para sempre. Hebreus capítulo 7, no versículo de número 20, Paulo disse algo muito interessante. Hebreus capítulo 7, versículo 20. A não ser que para esses irmãos que estão pregando que Cristo não existe mais e que a graça de Deus acabou em 70 DC depois de Cristo, esse texto seja uma mentira. Mas olha o que Paulo disse aos Hebreus capítulo 7, versículo 20. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Versículo 21. Mas este aqui é o Cristo ressuscitado, com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote até 70. Tu és sacerdote até tu entregar o teu reino como Jesus. Tu és sacerdote até 70. Não. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então Paulo disse que os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem da ordem de Arão, eles foram sacerdotes, eles foram constituídos sacerdotes sem juramento. Mas Cristo jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A pergunta que não quer calar é, eternamente é até 70? Eternamente é até 70 DC depois de Cristo? Não. Eternamente é para sempre. Então, Cristo é para sempre e a igreja também é para sempre. Porque a igreja de Cristo, ela não teve um fim. E eles estão pregando por aí que a igreja teve um fim, que a igreja findou, que a igreja acabou e que nós não somos a igreja de Cristo. Mas nós somos a igreja de Cristo, pois a palavra igreja não é um espaço físico, não é um templo de pedra. A palavra igreja, no grego, recebe o nome de eclésia, que vem de eclesiologia, que significa chamado de dentro da religião para fora. Então, a igreja são vidas, a igreja são pessoas. Enquanto nós respirarmos, nós somos a igreja de Cristo na terra. Então, meus irmãos, a graça de Deus, ela é eterna, Cristo é para sempre e a igreja também é para sempre. Esses irmãos que estão pregando essa falácia aí, que estão falando isso, estão dizendo que a graça acabou em 70 para tirar o foco dos irmãos de combater o sistema religioso. Porque muitos deles foram feridos no sistema religioso, mas ainda tem um coração no sistema, tem até vontade de votar para o sistema, mas não vota porque sabe que se votar para o sistema, lá no sistema vai para o banco, vai ter que comer 1 ano, 2 anos de banco, e não quer passar essa vergonha, não quer ser humilhado e ir para o banco lá no sistema, porque se eles votarem hoje, os intitulados pastores não vão receber eles logo de braço aberto e colocar no púlpito e dar cargo, vão colocar no banco, e eles não querem passar pela disciplina do homem, ir para o banco, mas ainda tem um coração no sistema. E eles dizem que são teólogos e estão propagando por aí que a graça de Deus acabou para tirar o foco dos irmãos de combater o sistema religioso. Porque eles não dão a cara a bater, não têm coragem, ousadia no espírito para denunciar esse sistema podre, corrupto. E aí quando vê os irmãos denunciando pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes sociais, eles querem fazer o quê? Fazer os irmãos calar. Ele quer que os irmãos acreditem nessa heresia que a graça de Deus acabou em 70, para os irmãos pensarem assim, não, se a graça de Deus acabou em 70, então a gente não precisa denunciar o sistema religioso. Se a graça de Deus acabou em 70, não precisa a gente orar
E eles estão dizendo também que não precisa nem um cristão orar, porque Deus já sabe de todas as coisas. Claro que Deus sabe de tudo. Ele é onisciente. E eles estão dizendo que agora é tudo no Espírito. É tudo no Espírito assim. Para você falar com o Pai, não precisa nem você falar com a boca nada. Só você no pensamento que o Pai já ouviu. Você está entendendo? Claro que sim. Ele é onisciente, porque a onisciência é um dos atributos de Deus. Atributos pessoais do Pai. Como onisciente, ele sabe de todas as coisas. Antes de nós abrirmos a nossa boca para falarmos, o Pai já sabe o que a gente vai falar. E eles estão dizendo que não precisa em graça vocês orar, porque nós não somos a igreja e não precisamos orar. E isso é uma falácia, porque isso não tem respaldo nem base revelado no Evangelho, pois diversas cartas de Paulo manda os irmãos orar e Paulo fala sobre oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo disse, orai sem cessar. Então, nós, como igreja de Cristo, devemos orar sim. Devemos falar com o Pai, tanto no pensamento, como também no abrir da boca, porque não há crime nenhum, não há erro nenhum em você abrir a boca e conversar com o Pai, porque qual é o filho que não conversa com o Pai? Nós podemos falar com o Pai tanto em pensamento, como pela boca também, abrir a boca e falar. Mas eles defendem a tese, eles dizem que nós só devemos falar com o Pai em pensamento. E isso não tem respaldo no que está escrito e revelado no Evangelho, porque Paulo disse para a igreja que se reunia na progressiva de Tessalônica em uma casa, orai sem cessar. Paulo olhou para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, e disse, olha Timóteo, eu quero que ore por todos os homens, levantando mão santa sem iras e nem contenda. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 5, em tudo, versículo 6, em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica. Então, nós temos que orar, porque orar é falar com Deus, é dialogar com Deus, é conversar com Deus. E muitos irmãos que estão seguindo agora aí esse novo movimento não oram mais. Estão desacreditados, não creem mais em nada. Dizem que as cartas de Paulo não é para nós gentios. Eles estão negando a graça, estão pisando na graça, estão cuspindo na graça. E muitos deles até estão dizendo que a graça é uma religião. Mas a graça não é uma religião. Porque a palavra religião na Vulgata Latina no plural recebe o nome de religare, que significa ligar de novo. Então, graça é uma revelação que o Cristo ressuscitado deu para Paulo espiritual no paraíso, no terceiro céu. Então, na religião, é os homens tentando se aproximar de Deus, se ligar a Deus, através de código de condutas, preceitos dogmáticos, através de doutrinas elaboradas nos gabinetes pastorais, como não corte o cabelo, não pode pintar a unha, para ter comunhão com Deus, não pode usar uma bermuda, não pode ir na praia, não pode usar uma calça, não pode usar um brinco, porque isso é pecado. Para você estar em comunhão com Deus, você tem que ser santa, mas santo na carne, não é no espírito, não é por dentro, é uma santidade externalizada, como os hipócritas da religião, os senhores escribas e fariseus, que alargavam as franjas das suas vestes para mostrar uma santidade externalizada na estética, no exterior, e que Jesus bate neles e chama de sepulcro caiados, de insolente, de raça de víboras, e de que por fora estava tudo arrumadinho, bonito, mas por dentro eram sepulcro caiados. Entende? Então, na religião, é um homem tentando se ligar a Deus. No Evangelho, nós já nascemos salvos, debaixo da graça, ligados a Deus, reconciliados com Deus e aproximados do Pai. Na graça não tem dogma, na graça não tem doutrinas de homem, na graça não tem preceitos dogmáticos. Na graça só existe uma doutrina, chamada a sã doutrina
da graça de Deus. É o que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Sabe, porém, isso, ó Timóteo, nos últimos dias muitos não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, a palavra comichão no grego koiné quer dizer coceira nos ouvidos, eles articulam, eles amontoam, articulam para si líderes religiosos, conforme as suas próprias ganâncias, conforme seus próprios erros, por não suportarem a sã doutrina que é o evangelho da graça. Então muitas pessoas viram que não ganham dinheiro e não estão ganhando dinheiro com o evangelho da graça. Seus canais no YouTube não estão tendo muitas visualizações pregando a verdade do evangelho da graça. E agora essas pessoas estão atrás de like, de curtida, estão atrás de ganhar dinheiro e agora estão combatendo a graça. Estão se levantando contra a graça. Estão pisando no Filho de Deus. Estão dizendo que aquilo que Cristo fez naquele madeiro, na cruz do Calvário, foi uma mentira. Que aquilo não foi real, sabe? E isso tem disciplina. Isso tem um castigo do Pai. Porque Paulo disse aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 29, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, quando o judeu de origem judaica quebrantava uma das ordenanças da lei de Moisés, ele era morto apedrejado e sem misericórdia, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Aí Paulo olha para os irmãos e diz, quanto mais vós será merecedor de castigo, né? Aquele que pisar o Filho de Deus e profanar o sangue da aliança, que é o pacto da graça, que é eterna, com que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Então graça é o Espírito, graça é o ministério do Espírito, e esses irmãos estão combatendo a graça, estão pisando no sacrifício do Filho de Deus, estão indo contra a graça, e indo contra a graça estão indo contra o próprio Deus, porque o dono da graça não é Paulo, o dono da graça não é Fabiano, o dono da graça é o Cristo, o ressuscitado. Então, combatendo contra a graça, está combatendo contra Deus. Tocando na graça, está tocando em Deus. E essas pessoas são dignas de castigos, de disciplinas. Então, meus queridos e amados irmãos, não caia nessas falácias, porque a graça de Deus nunca foi uma religião. Porque na religião, como eu disse aqui agora, tem dogma, tem doutrinas de homem para te levar a Deus. Na graça, não tem doutrina de homem, não tem dogmas nem código de conduta para te aproximar de Deus. Em graça e na graça, vocês já nasceram salvos, abençoados, justificados, transformados, batizados, feito nova criatura, regenerados para sempre, para a glória do Cristo ressuscitado, tudo isso através do sacrifício perfeito do Filho de Deus na cruz. Então, em graça, vocês já nasceram aproximados de Deus, reconciliados para sempre com o Pai. Não há uma doutrina de homem, um script pastoral, não há uma regra em graça para você se ligar a Deus, para você se aproximar de Deus. É só crer. É só tomar posse dos feitos do Calvário. É só acreditar e tomar posse de tudo quanto Cristo conquistou para nós naquele madeiro. E é só crer, receber, tomar posse do que foi feito naquela cruz. Porque em graça e na graça vocês já nasceram reconciliados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, Paulo disse assim, porque Deus reconciliou o homem, o mundo, a humanidade consigo mesmo, através da morte de Jesus Cristo na cruz. Tudo foi no Calvário, foi na cruz. Isto é, Deus estava em Jesus Cristo na cruz, ligando, reconciliando o homem consigo mesmo, o mundo consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, nós em graça já nascemos reconciliados para sempre com o Pai, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Todos vocês que me ouvem aqui já estão reconciliados para sempre com Deus,
através do sacrifício de Cristo na cruz. Aos Romanos, no capítulo 5, versículo 10, Paulo pregando à igreja que estava na progressiva cidade de Roma, reunida em uma casa ao nome do Cristo, o ressuscitado, Paulo disse, porque nós, outrora, antigamente, éramos inimigos de Deus. Mas Deus estava em Jesus Cristo, seu Filho, na cruz, ligando, reconciliando a humanidade, o homem consigo mesmo, pelo que nós seremos salvos pela sua vinda. Aos Efésios, no capítulo 2, versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, irmã Nice Coutinho, ele disse assim, porque nós, outrora, estávamos longe do Pai, sem esperança, sem Deus no mundo, estávamos longe do concerto das promessas, estávamos longe da comunidade de Israel, mas agora em Cristo Jesus, já pelo sangue de Cristo derramado na cruz, vós que antes estavais longe de Deus, chegaste perto de Deus. Aonde foi que os gentios se aproximaram de Deus e que nós chegamos perto de Deus? Quando Cristo derramou seu sangue no Gólgota, no Calvário. Ali nos aproximou do Pai e nos reconciliou para sempre com o Pai e nos uniu para sempre com o Pai. Você está inseparável do Pai pelo sangue do Cristo na cruz. Ele te ligou a Deus, ele te reconciliou com Deus, ele te salvou, ele te justificou, ele te batizou, ele te fez nova criatura, ele te regenerou. Tudo isso através do seu sacrifício vicário e expiatório na cruz do Calvário. Então, a graça não acabou em 70 depois de Cristo. O que acabou foi a lei. E nós temos respaldo no que está escrito e revelado no Evangelho. A lei de Moisés que findou, a lei de Moisés que acabou. Porque Jesus de Nazaré, ele cumpriu nele mesmo as ordenanças da lei, as 603 ordenanças da lei, e depois que ele cumpriu nele mesmo, ele removeu, ele aboliu com seu sacrifício na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 7, versículo 18, Paulo disse, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, o precedente mandamento era a lei de Moisés, ela foi abrogada, ela foi destruída, removida por causa da sua fraqueza e inutilidade. Versículo 19, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E essa melhor esperança foi o sacrifício de Cristo na cruz, estabelecendo a graça de Deus. Essa melhor esperança pela qual chegamos a Deus foi a graça do Cristo ressuscitado. É a graça do Cristo ressuscitado. Então, preste bastante atenção, meus amados e queridos irmãos. Cristo, ele é para sempre. Quando eles dizem que Cristo não existe mais, eu até entendo, porque o que não existe mais é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré em carne, ele não existe mais. Jesus de Nazaré em carne morreu. O que ressuscitou foi o Espírito ressuscitado. Jesus de Nazaré, o judeu Jesus de Nazaré, morreu. Ao terceiro dia, o que ressuscitou foi o Espírito. E hoje, ele é um Espírito ressuscitado. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 17, Paulo disse, ora, o Senhor é Espírito. Ele é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí também tem liberdade. E aonde está o Espírito do Senhor? No monte, nas grandes catedrais, na Catedral de Roma, nos templos religiosos. Aonde está o Espírito do Senhor? Na tua vida, na minha vida.
Se o Espírito de Deus está em nós, nós temos liberdade. Liberdade para falar do amor do Pai e para pregar esse evangelho que é poderoso para a glória do Cristo ressuscitado. Então, o que foi abolido foi a lei de Moisés. Foi o que Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 15. Porque Cristo na sua carne, isto é, com a sua morte na cruz, ele desfez a inimizade, irmão Elias Paulo. Que inimizade? A inimizade entre judeus e gentios. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Que lei dos mandamentos que tinha, que consistia em ordenança? A lei de Moisés. Cristo na cruz desfez a inimizade entre judeus e gentios, porque os gentios não falavam com os judeus não comungavam, não falavam com os gentios, não se falavam, não tinham comunhão. A palavra congregar significa reunir. Cristo na cruz, com sua morte, ele congregou, ele reuniu judeus e gentios. Aí Paulo continuou dizendo, isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. E a lei dos mandamentos era a lei de Moisés. Disse Paulo que ele desfez, que ele removeu com seu sacrifício na cruz do Calvário. Lucas capítulo 16, versículo 16, livro histórico, o doutor excelentíssimo Lucas disse, ele escreveu, porque a lei e os profetas duraram até João Batista. Não duraram, é verbo passado. Duraram até João Batista. Então, a lei e os profetas duraram até João Batista. A lei, ela durou até João Batista. Não dura mais, porque a lei foi abolida. Colossenses capítulo de número 2, versículo 14, Paulo disse, porque a cédula que era contra nós e que de alguma maneira nos era contrária nas suas ordenanças, Cristo riscou, tirando-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo disse, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Cristo não é a continuação da lei, Cristo é o fim da lei. Então, o que acabou foi a lei de Moisés. O que foi abolido foi a lei, mas a graça não. A graça é para sempre. A graça é eterna. E esses camaradas, irmã Vanilda Lima, está dizendo também que não é preciso a gente pregar. Um dia desse o irmão me disse assim, Fabiano, não precisa você combater o sistema religioso. Não precisa você pregar o evangelho da graça, porque todos os filhos de Deus já conhecem o evangelho. Todos já conhecem o evangelho. Quem tem um Espírito de Deus já conhece o evangelho. Então não precisa você pregar esse evangelho da graça mais para ninguém, porque todos já conhecem, estão na religião porque querem. E isso é uma verdade. Porque muitas pessoas que estão dentro do sistema religioso dando um dízimo em dinheiro mensal, nunca ouviram o intitulado pastor abrir a Bíblia em Malaquias capítulo 1, versículo 6 e Malaquias capítulo 2 e mostrar dentro da Bíblia que quem roubava a Deus nos dízimos e nas ofertas era o sacerdote da tribo de Levi. Eles nunca viram os pastores intitulados bispo, apóstolo e pastores abrir Deuteronômio 14, 22 e dizer que os judeus davam o dízimo não era em todo culto, era uma vez por ano e que não era dinheiro, era alimento. Eles nunca ouviram o intitulado pastor abrir a Bíblia e dizer que o único lugar que os judeus de origem judaica deveriam entregar o dízimo alimento era no templo de Jerusalém. E que o templo de Jerusalém caiu em 70 depois de Cristo e que hoje não existe mais o templo de Jerusalém e também não tem mais sacerdote para recolher dízimo, alimento. Eles também nunca ouviram um intitulado pastor abrir a sua Bíblia e pregar para eles que só quem poderia recolher dízimo alimento eram os sacerdotes oriundos da tribo de Levi, como Paulo diz aos Hebreus no capítulo 7, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, ou seja, é sacerdote,
tem mandamento segundo a lei, que lei, a lei de Moisés, de receber dízimo, e aquele dízimo era alimento, tá? Dos seus irmãos, do seu povo. Que povo? Os judeus de origem judaica, ainda que esses tenham descendido do lombo de Abraão. Eles nunca ouviram o intitulado pastor dizer que eles não são sacerdotes oriundos da tribo de Levi. Claro que eles não vão dizer isso, porque se eles falarem isso, os seus templos esvaziam. Se eles falarem isso para o povo, os cofres deles ficam vazios. Se eles falarem isso para o povo, eles não vão ter mais vida regalada, de conforto, com o dinheiro do povo pobre, sofrido, aposentado do nosso país. É lógico que eles nunca vão dizer a verdade para o povo. O povo que está dentro desses templos religiosos, muitos deles nunca ouviram dizer que a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada, era a Páscoa judaica. E quem poderia participar da Páscoa judaica eram os judeus de origem judaica circuncidados. Se não fosse circuncidado, não poderiam participar da Páscoa judaica, que era o jantar comunitário, com ervas amargas, com vinho e com muita comida, com muito alimento, entre os judeus de origem judaica, a não ser se fosse circuncidado, como está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 43. Eles nunca ouviram dizer isso. Como é que não é mais para pregar o Evangelho da Graça? Se essa informação nós recebemos, nós temos que passar para frente. Nós recebemos essa mensagem e nós devemos passar ela para frente. Engraçado é que esses irmãos que hoje estão dizendo que não precisa, irmão Vanildo Lima, pregar o Evangelho da Graça, eles deixaram de tomar a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada, ouvindo o Evangelho da Graça. Eles descobriram que o inferno é sepultura e não um lugar de fogo aonde a pessoa queima eternamente e grita mentira daqui, ouvindo o Evangelho da Graça. Eles descobriram que o dízimo é alimento ouvindo o Evangelho da Graça. E eles também pregavam o Evangelho da Graça. Deixaram de pregar o Evangelho da Graça e passaram agora a pregar sofisma. O que é sofisma? Uma pintada de verdade com os seus próprios pensamentos, com aquilo que eles pensam na sua mente. É um sofisma. É uma heresia. Esses irmãos saíram do sistema religioso ouvindo o Evangelho da Graça. E agora estão cuspindo na graça. Receberam a graça de Deus em vão. Porque a graça de Deus para esses irmãos é em vão. Eles receberam a graça em vão e agora estão criando uma religião e das braba e das perigosas, aonde diz que o homem não precisa orar, aonde diz que o homem não precisa pregar o Evangelho da Graça, aonde diz que Cristo não existe, aonde diz que nós não precisamos fazer nada, porque o Pai sabe de todas as coisas. Mas o que nós não precisamos fazer é no que tange, é no tocante às ordenanças da lei de Moisés. Não precisamos fazer nada, porque já está tudo perfeito, tudo pronto, através do sacrifício do Cristo na cruz do Calvário. Entende? Então, para esse povo, a graça de Deus é em vão. Estão cuspindo na graça, pisando na graça. Entende, meus irmãos? Então, nós temos que combater, porque isso não tem base bíblica, isso não tem base no Evangelho, e esses irmãos que estão pregando isso, para mim, já viraram ateus e estão levando muita gente, mas muita gente mesmo, ao ateísmo. Muitos irmãos que eu conheço que quando estava na graça, estava mais confiante, estava mais feliz, estava mais alegre. Quando eu me via na rua, compartilhava esse Evangelho um para o outro pregando.
tinha mais amor próximo, agora estão ignorantes. Estão ficando pior do que o sistema antigo. Estão com ignorância, já estão xingando os pregadores da graça. Estão com a mente perturbada, estão perturbados. Por quê? Porque não tem raiz. Não tem raiz no evangelho, não tem convicção própria. Então, meus irmãos, pode se levantar quem for pregando, dizendo que o evangelho da graça não é para nós, não é para você. Não dê ouvido, não dê credibilidade. Continue pregando o evangelho da graça, porque nós estamos debaixo da graça. E para encerrar essa live com oração, eu vou ler Romanos capítulo 10 e o versículo de número 14, 15 e 16. Eles dizem, irmã Vanilda, que não é para a gente pregar mais, que não precisa pregar esse evangelho poderoso, o evangelho da graça. Mas olha o que Paulo disse aos romanos. Paulo citou uma passagem do profeta Isaías, porque Paulo conhecia o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, a Velha Aliança. Olha o que Paulo disse aos romanos no capítulo 10, versículo de número 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então Paulo estava dizendo aos romanos, como é que as pessoas vão ouvir o evangelho se não tem pregadores? Se não há quem pregue? Tem que ter pregador, tem que ter pregadoras. Como ouvirão essa informação se não há quem pregue? Se não tem pregador para pregar? Aí no versículo de número 15, Paulo disse, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Versículo 16, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Versículo 17, de sorte que a fé vem e não precisa ouvir o evangelho nem a palavra. Não. Versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? Doutrinas de homens? Não. A falsa teologia da prosperidade? Não. Ouvir o quê? Falácias, heresia dos homens? Não. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Só há fé quando você ouve o verdadeiro evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Sem evangelho, meus irmãos, não existe fé na tua vida. A fé só vem quando você ouve o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da tua salvação na mente, ou o evangelho da graça do Cristo ressuscitado. Então, nós temos que continuar pregando esse evangelho, porque esse evangelho é eterno. Estou inventando que Paulo no terceiro céu recebeu o evangelho eterno. E esse evangelho eterno que Paulo recebeu tem a ver com aquele evangelho, aquele anjo que voou pelo meio do céu no livro de Apocalipse, né? No livro de Apocalipse. Mas, meus amados irmãos, o evangelho eterno que Paulo recebeu é esse evangelho da graça. Ele é eterno porque ele é para sempre. E vocês não estão debaixo da lei. Vocês estão debaixo da graça. Amém, amados? Nós estamos debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo de número... Romanos 6, versículo de número 14. Paulo diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Amém? Continue pregando esse evangelho. Graça e paz para todos.
Eu quero mandar aí um alô para o irmão Reginaldo Bertoso. Graça e paz, meu amado. Que Deus continue te abençoando para sempre. Quero mandar também um alô para o irmão Elias Paulo de Açailândia, Maranhão. Para o irmão Paulo Pires. Deus continue te abençoando. Quero mandar também graça e paz aí para a irmã Nice também. Graça e paz, minha irmã, que o Pai continue te abençoando. Quero mandar graça e paz para a irmã Vanilda também. Meus amados, eu tenho um canal no YouTube e meu canal está assim, Fabiano Santana, Pregador da Graça. Se inscrevam no meu canal no YouTube e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações, pois nós sempre estamos fazendo live e postando lá no YouTube. Inclusive essa mensagem daqui a pouco vai para o YouTube. Nós temos que continuar pregando esse evangelho. Eu quero mandar também graça e paz para o irmão Melquisedeque. Deus continue te abençoando, irmão Melquisedeque. Tamo junto, abençoado. Quero mandar também aí graça e paz para o irmão, para a irmã Jéssica. Irmã Jéssica, Deus continue te abençoando ricamente, poderosamente, pois a irmã já é abençoada. Deus é contigo, Deus é conosco. Quero mandar também graça e paz para a irmã Aline. Irmã Aline, Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente. Quero mandar graça e paz para a irmã Edmilson. Deus continue te abençoando, eleito do Senhor. Estamos juntos aí pregando esse evangelho poderoso da graça de Deus. Não esqueçam, a graça é para sempre. A graça é eterna. E eu quero mandar aí um recado para o sistema religioso. Sistema religioso, não adianta, vocês não vão me calar. Eu vou continuar pregando o evangelho da graça e denunciando as heresias, as mentiras de vocês. Eu vou continuar pregando esse evangelho poderoso. Quero mandar um alô para o irmão Nilton aí também. Irmão Nilton César, Deus continue te abençoando. Enfim, quero mandar um abraço caloroso e a graça e a paz para todos os irmãos que estão aqui nessa live. Oremos. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu te exalto, eu glorifico o teu santo nome. Pai, sabemos que tua graça não tem fim. A graça é para nós, a graça é eterna, a graça é para sempre. Eu te peço que as pessoas que vão ouvir essa mensagem sejam impactadas pelo evangelho da graça, sejam libertas do sistema religioso e sejam salvas na mente, no entendimento. Pai, continua abençoando teus eleitos, teus filhos, tuas filhas, continua calçando, vestindo, alimentando. Pai, se tiver alguém enfermo ou doente, Pai, nessa live, ouvindo essa mensagem, cura essas pessoas segundo a tua vontade. Se for da tua vontade, segundo a tua vontade, cura essas pessoas em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Dá força para os teus filhos, dá alegria, continua abençoando. Amém. Graça e paz e até a próxima live. Um beijo no coração de todos. Amém. Fui.